comentário outro dia eu mencionei essa questão das ondas sucessivas que marcam uma eleição presidencial. Isso aí nós temos desde que houve a redemocratização, as primeiras eleições diretas lá com o Collor. Você tinha lança a campanha, você tem um candidato que se solta, de repente tem uma onda com o outro, com o terceiro. Nessa primeira eleição ainda não havia polarização PSDB-PT, mas você teve a onda Mário Covas, você teve a onda Guilherme Afif Domingos, até se fixar na onda Collor. Né? Depois nós tivemos em outros momentos, em algumas eleições, a onda Ciro, a onda Garotinho, a onda Marina, mas sempre terminava naquela polarização PSDB-PT. Nessas eleições nós tivemos ondas sucessivas também. Nós tivemos a primeira onda Bolsonaro, decorrente aí da facada que ele levou. Depois tivemos a primeira onda Haddad, que começa no momento em que ele é consagrado aí, candidato a presidente. Então você tem aquele período de conhecimento, vem a onda parecia que ia ser irresistível, num certo momento ela para e daí começa uma segunda onda Bolsonaro. No GGN eu faço um xadrez tentando levantar algumas hipóteses, só hipóteses, tem que ter lá na frente cientistas sociais analisando melhor isso. Né? Mas uma das hipóteses é o próprio crescimento do Haddad e do PT motivando o pensamento antipetista. Depois a interferência indevida e grotesca da justiça, com o episódio do Sérgio Moro, o vazamento do Sérgio Moro, da delação do Palocci e a decisão do Luiz Fux e Dias Toffoli. Né? Isso aí tem um impacto muito grande porque mostra um Supremo amedrontado. Daí você fala, amedrontado por quê? Por fantasmas não é. Então é por espectros mais concretos. Né? E aí a Rede Globo batendo, multiplicando esse vazamento. E um terceiro elemento foi a questão dos adversários do Fernando Haddad, batendo nele por razões diversas. O Ciro batendo nele para tentar ser o campeão contra o Bolsonaro. E o Alckmin batendo nele para ser o campeão contra o PT, substituindo o Bolsonaro. A Marina, porque é um poço de mágoas, e o Álvaro Dias, porque é um político provinciano de baixíssimo nível mesmo. Né? Foi lá para dar esse recado. Daí você tem esse crescimento Bolsonaro que assusta, lança até dúvidas sobre se não terminaria no primeiro turno. Hoje a pesquisa do Ibope aparentemente mostra uma estabilização da onda Bolsonaro e de uma possibilidade concreta de segundo turno. No segundo turno você tem um jogo diferente. O segundo turno vai começar com uma segunda onda Haddad. Por quê? O entusiasmo, o alívio aí depois de parecer que a vaga tinha ido para o brejo aí de um lado, e de outro lado a adesão de eleitores, principalmente de Alckmin e de Ciro Gomes, da Marina, principalmente Ciro e Marina, indo para o lado do Haddad, porque agora você não tem mais aquela zona cinza. Antes você batia no Haddad porque fala, não, eu acho que o Ciro é mais preparado, tem menos antipetismo aí para vencer o Bolsonaro. Né? Da Marina ou do Alckmin é a mesma coisa. À medida que você tem dois candidatos só, daí você tem um branco e preto aí. Ou você é Haddad ou você é Bolsonaro. Então, com isso, você vai ter uma leva para o Haddad. O segundo fator é que ele não vai ser mais atacado pelos outros candidatos. É um segundo fator relevante. E daí você vai ter um conjunto de ações. Então, ele deve começar o segundo turno crescendo, e daí você vai ter um conjunto de ações novamente óbvias aí. Sérgio Moro vai fazer um outro vazamento. É uma desmoralização do Supremo e do Tribunal de Justiça e dos tribunais fantástica. Né? Ele incorre algo absolutamente ilegal. Daí dá um puxãozinho de orelha aqui, daí você tem um colunista que bate um pouquinho aqui, daí você tem... Aliás, hoje o editorial do Globo, o Globo, que é a voz oficial da Globo, confirmou tudo aquilo que a gente disse aí desde sexta-feira passada. O Luiz Fux agiu naquela medida dele desautorizando o Lewandowski em conluio já com o Dias Toffoli em combinação com a Globo. O que o Globo faz hoje? Ele faz um editorial, bate de leve no Sérgio Moro, aí, que o Sérgio Moro por esse vazamento, e bate pesado no Lewandowski, e nada sobre o Fux. Ou seja, o Fux ele investiu contra dois pilares do jornalismo. São aqueles princípios constitucionais que são a força do jornalismo, a liberdade de informação e de expressão e a proibição à censura prévia. E o Globo passa ao largo.
Digamos, esse é o grande problema que você tem com o país hoje, é que as instituições, você pega o Luiz Roberto Barroso, o Luiz Fux, você pega a Globo, elas não operam em torno de princípios doutrinários. Os princípios doutrinários são a âncora civilizatória de cada país. Então você tem nos Estados Unidos, mesmo com o Trump lá, você tem um conjunto de princípios doutrinários, aqui você não pode passar. No nosso caso, os homens públicos nossos, eles são a expressão aí do Macunaíma. O Barroso ele gosta tanto de utilizar esses estereótipos contra o pessoal de baixo, não é. Esse padrão de caráter, digamos assim, fluido, que você vai para um lado e vai para o outro, é típico aí das instituições brasileiras. Né? Tem um terceiro elemento aí que é essa adesão do meio jurídico e empresarial ao Bolsonaro. Aliás, uma comparação que eu faço no xadrez é com aquelas comunidades Amish lá nos Estados Unidos. É interessante, né? Aquelas comunidades que se fechavam em alguns lugares tinham os seus sistemas de informações, as suas mitologias, as suas superstições, não entrava nada de fora. Né? Quando você pega o sentimento Bolsonaro, é típico disso. O sentimento Bolsonaro, o grupo Bolsonaro, eles criaram um sistema de informação, seja através de rede social, seja através do boca a boca, seja através do WhatsApp, que eles são fundamentalmente antissistema. Então, e eles criaram sistemas de informação internos lá que mistura superstição, anticomunismo dos anos 20, dos anos 50, fake news, de tal maneira que quando você tem e contra as instituições em geral, instituições é PT, PSDB, é Globo, é Supremo, é tudo. Quando o sistema ataca os seus, apesar da Globo não saber, o PT é sistema também, ou quando ataca o PSDB, ou quando faz o que o Jornal Nacional fez, de demonizar toda a política, isso aí bate fundo contra os alvos. Quando o alvo é o Bolsonaro, não bate. Não bate. Isso aí é fake news, é invenção da imprensa, é invenção do sistema. Né? É interessante isso. Então é como. Agora, essa comunidade Amish que a gente fala não é aquele pessoal do interior, dos cafundós. Né? Pega empresários, pega tribunais de justiça, desembargadores, tudo com um nível de informação política zero. Aqui em São Paulo, algumas vezes, em alguns jantares, a gente levava um susto. Quando vinha lá uma juíza reputada e falava, não, eu acho que o Jornal Nacional e a Veja são comunistas, dominadas pelos esquerdistas. É um grau de desinformação que foi muito agravado pela falta de imprensa. Quando a imprensa começou, em 2005, a ingressar nesses factóides, nesse jornalismo de guerra, tudo, ele desmoralizou a informação. Então, hoje, quando você vê uma informação, que isso é um factoide da Globo ou é um factoide de outro lado? Então, a comunidade, essa comunidade amish aí do Bolsonaro, se blindou de uma forma muito pesada, aí, né? Muito intransponível. Então, o que nós vamos ter? Num primeiro momento, provavelmente, se confirmar essa estabilização do Bolsonaro, com a entrada do segundo turno, o Haddad começa a crescer novamente. Daí, sem esse lusco-fusco aí das demais candidaturas. Daí você vai ter na outra ponta Globo, Sérgio Moro, o Supremo aí, continuando com o golpe, aí, continuando com as medidas inconstitucionais para tentar segurar essa onda. Então, depois, vai depender realmente da determinação e da força aí da convicção desse lado progressista aí, em ir contra a maré de desinformação que vai desabar. É uma desinformação que vem de cima. Você pega os colunistas da Globo, impressionante, com algumas exceções aí. Você tem uns dois aí, um na CBN, outro na Globo, que tem uma posição de contraponto interessante, né? Mas nos outros, esse negócio da onda vermelha, da corrupção petista, são muito mais realistas que o rei aí. Né? Então, vamos ver aí. Vamos ter agora um alívio depois dessa onda Bolsonaro, se confirmar efetivamente que a onda estabilizou, e um segundo turno que haja coração. Até mais.